Fala galera, a paz de Cristo e o amor de Maria estejam com vocês. Sejam bem-vindos a mais uma live oracional. Eu me chamo Lucas e hoje eu estou sozinho, porque os demais da equipe não puderam comparecer, mas Deus abençoe onde quer que eles estejam. E queria chamar você a começar esse momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você puder, se inscreva, curta, compartilhe essa live para que mais pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus. E eu quero começar hoje de uma forma um pouco diferente. Sei que ainda estamos no momento da quaresma, mas nós sabemos que Deus age e faz. E eu quero convidar você a fazer uma experiência de amor com Deus nesta noite. Eu vou cantar uma música e eu convido você a rezar com esta canção já de início. E à medida que você vai ouvindo a canção, à medida que você vai rezando com ela, vai falando tuas palavras para Deus, você possa se abrindo para a ação de Deus. Vai entregando tudo mesmo, tudo sem medo, para que fique teu coração vazio de si e cheio, aberto, né, para que o Espírito Santo venha preencher o teu coração. Tu, o Rei dos Reis, soberano sobre a terra e o céu. Tu és o grande eu sou, Deus forte, maravilhoso. Tu és o Rei dos Reis, soberano sobre a terra e o céu. Tu és o grande eu sou, Deus forte, maravilhoso. Ele faz o mar se sinto teu poder fluir em mim, Deus de milagres. Te adorar é o meu prazer. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Tu és o Rei dos Reis, soberano sobre a terra e o céu. Vai deixando Deus reinar no teu coração. Tu és o Rei dos Reis, soberano sobre a terra e o céu. Tu és o grande eu sou. Tu és o grande eu sou. Deus sorte, maravilhoso. Ele faz o mar se abrir. Ele faz o mar se abrir.
sinto teu poder fluir em mim. Sinto teu poder fluir. Deus de milagres, Deus de milagres, te adorar é o meu prazer, te adorar é o meu prazer, soberano, soberano, maravilhoso, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar, Deus que não sabe o que é falhar, soberano fiel, soberano fiel, sei que nunca vai deixar de me amar. Sei que ele nunca vai deixar de me amar. Soberano, soberano, Deus que não sabe, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano fiel, soberano fiel. Sei que ele nunca vai deixar de me amar, mesmo se eu te deixar, mesmo se o sol não brilhar, ainda que os meus me abandonarem, eu sei que nunca vai deixar de me amar. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano fiel, soberano fiel. Sei que ele nunca vai deixar de me amar. Soberano maravilhoso, soberano maravilhoso. Deus que não sabe o que é falhar. Deus que não sabe o que é falhar. Soberano fiel, fiel. Sei que ele nunca vai deixar de me amar. Ele nunca vai deixar de nos amar, irmãos. Deus é soberano e maravilhoso. Ele tem autoridade sobre qualquer coisa, qualquer situação. A palavra de Deus deve ser a última na sua vida, deve ser a palavra mais importante da tua vida. E ele não sabe o que é falhar. Se você confiou uma situação às mãos de Deus, saiba que ela vai se resolver da melhor forma possível. Porque Deus tem poder. É preciso você primeiro ter a fé, para depois ver acontecer os milagres. E Deus, ele nunca deixa de te amar. Não é porque ele disse não para uma coisa, porque ele não te atendeu do jeito que você queria, no tempo que você queria, que ele é mau. Não, não. Infelizmente, isso diz da nossa imaturidade espiritual. É como se a gente fosse ainda uma criança, na fé, no sentido de que, não assim de criança no sentido bom, mas no sentido ruim, de pessoa teimosa, que quer as coisas do jeito que ela quer. Mas tem que ser do jeito que Deus quer. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando a gente escolhe fazer as coisas do nosso jeito, a gente acaba colocando impedimentos para a graça de Deus acontecer na nossa vida. A gente coloca tralha. Pensa comigo. Temos que passar por um caminho. Mas antes de eu começar a andar por aquele caminho, eu coloco os obstáculos para me impedir de passar. A nossa vontade pode ser obstáculo. Não para Deus no sentido que ele não pode atravessar os obstáculos, mas sim para nós mesmos, de nos impedir de ver aquilo que é o melhor na nossa vida, das coisas resolverem nossa vida da melhor forma possível. Porque Deus, ele disse: eis que estou à porta e bato, a quem abrir eu entrarei e cearei com ele. Ele não vai forçar a porta para entrar. Ele pede para a gente dar abertura para ele.
Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Realizas prodígios, pois com teu braço forte. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas, eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, te dou livre acesso, pois com teu braço forte. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Realizas prodígios, pois com teu braço forte. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, pois com teu braço forte. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Realizas prodígios, pois com teu braço forte. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. E faz dessa canção a tua oração. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Seja bem-vindo, Senhor Jesus, em nosso meio. Nós abrimos as portas do nosso coração para que o Senhor venha entrar, para que o Senhor coloque fogo no nosso coração, mas não fogo que queima machucando, mas o fogo do Teu Santo Espírito, que foi prefigurado lá na sarça ardente, quando o Senhor manifestou a Moisés, falando com a voz do anjo a Moisés, através daquela sarça que pegava fogo, mas não se consumia, ou seja, ela não se desfazia. Assim o Senhor age no nosso coração, não o desfazendo, mas sim transformando ele em coração novo, guiado pelo teu Santo Espírito, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem sobre os nossos corações, Espírito Santo. Vai pedindo para o Espírito Santo. Vem, 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 Espírito de Deus.
incendiar meu coração. Vem com teu fogo ao povo teu, que junto clama a tua unção. Vem, Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo. Vem, vem, Espírito Santo. Vai clamando Espírito Santo agora, vai pedindo para ele vir. Vem, 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 Espírito Santo. Pede para ele preencher o teu coração agora. Vem, 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 Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, ao nosso coração agora. Seja bem-vindo com teu fogo, Espírito Santo, em nossos corações. Nós te pedimos, vem preencher nossos corações com teu fogo abrasador. Cada canto do nosso coração, cada canto da nossa alma, vem, Espírito Santo, com teu fogo. Vem, Espírito Santo, vem com a teu amor e misericórdia, Espírito Santo. Porque sem ti nós não podemos fazer nada, Senhor. Sem ti nós não conseguimos fazer nada. A vida em nós é o teu Espírito Santo. O que traz vida a nós é o teu Espírito Santo. O que traz vida a nós é o teu Espírito Santo. Por isso, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo. Continua clamando, continua cantando. Vem, 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 Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo. Vem, vem, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E eu convido a você agora a pegar a tua Bíblia, já vai procurando aí, o Salmo 36, 37. Salmo 36, 37. Salmo 36, 37. Vamos lá. E também agora, peça a companhia de Nossa Senhora, para que ela faça presença agora, para ajudar a gente a rezar, ajudar a gente a interceder por nós, junto a Jesus, que é Deus, para que a gente não ofenda a Ele nesta noite, para que a gente não machuque o coração dele com os nossos pecados, e que os nossos pedidos não sejam pedidos soberbos, sujos, com nossa vontade humana, com os nossos pecados, com as nossas vaidades, mas seja agradável a Jesus. E assim, por intermédio dele, alcançaremos o céu, o Pai e o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos lá, então? Salmo 36, 37. A minha Bíblia pode estar um pouquinho diferente da sua, mas ainda assim, o salmo é o mesmo. Vamos para o versículo 1. Não queiras irritar-te contra os maus, nem invejes também os desonestos, pois murcharão depressa como a relva, como a erva do prado hão de secar. Confia no Senhor e faze o bem, e viverás tranquilo em tua terra. Coloca no Senhor tua alegria, e mais do que desejas te dará. Entrega o teu destino aos seus cuidados e conta com o Senhor. Ele agirá. Brilhará como a luz a tua inocência, e o sol ao meio-dia o teu direito. Descansa no Senhor e nele espera. Não te exaspere com o êxito do próximo, a sorte do que trama iniquidades. Dispõe todo, depõe todo rancor e toda a cólera, porque seria um mal exasperar-te. Serão exterminados os perversos, mas quem espera em Deus possui a terra. Ainda um pouco, vai-se o pecador, buscarás onde estava e não encontrarás. Mas possuirão a terra os que são mansos, exultarão na terra em grande paz. Versículo 12. Arma o ímpio ciladas contra o justo. Chega a ranger os dentes contra ele. No entanto, entretanto, o Senhor zomba do ímpio, pois sabe que o seu dia se aproxima. Desembainham os ímpios a sua espada e retensam as cordas dos seus arcos. Vão abater os pobres e infelizes e trucidar quem segue o bom caminho. Mas em seus peitos é que entra a espada. Serão despedaçados os seus arcos. Tem mais valor o pouco que é do justo que as imensas riquezas dos perversos, porque os braços dos maus hão de quebrar-se, enquanto o Senhor, Deus, sustenta o justo. Sobre a vida dos justos, vela Deus. Para sempre será a sua herança. Não se verão frustrados nos dias maus, mas no tempo da fome, saciados. Perecerão, porém, os pecadores. Inimigos de Deus hão de murchar, como a relva dos prados secarão. Se desfarão no ar como fumaça. Pede o ímpio emprestado e já não paga. Mas o justo perdoa e é compassivo. Os que Deus abençoa herdam a terra. Aquele que maldiz são desterrados. Pois é Deus que conduz os passos do homem, os caminhos daquele que lhe agradam. Nunca tombam no chão quando tropeçam. Ampara-os o Senhor com sua mão. Eu era moço, agora sou um velho.
Mas nunca vi um justo abandonado, nem esmolado, esmolando o pão seus descendentes. Sempre pode emprestar, compadecer-se, e bendita será a sua linhagem. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás uma casa para sempre. Porque ama o Senhor o que é direito, e jamais desampara os seus amigos. Mas os ímpios serão exterminados. A sua descendência há de extinguir-se. Será dos maus, dos bons, será dos bons a terra prometida, e nela habitarão por todo sempre. Versículo 30. O justo tem nos lábios o que é sábio, palavras de justiça em sua boca. Traz a lei do Senhor Deus no coração, jamais vacilará no seu caminho. Porém, o pecador espreita o justo. Meios de eliminá-lo ele cogita, mas Deus não o abandona em suas mãos, nem deixa que o condenem quando o julgam. Confia no Senhor, segue-lhe a estrada, e ele te exaltará, dando-te a terra. E então verás os ímpios desterrados. Já vi o ímpio cheio de soberba, ostentar-se qual cedro triunfante. Passei depois ali, não mais estava, não o encontrei, mas, por mais que o procurasse, olha o homem de bem, olha o que é reto, o homem de paz verá seus descendentes, porém os maus serão aniquilados. A progenie dos ímpios extirpada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Nos dias de aflição é o seu refúgio. Liberta-os e protege-os contra os ímpios. Guarda os que junto a ele se abrigaram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu convido você nesse momento a fechar teus olhos e num momento, pouco tempo de silêncio, deixa que essa palavra ressoe no teu coração. Não queiras irar-te contra os maus, nem invejes também os desonestos, pois murcharão depressa como a relva, como a erva do prado hão de secar. A nota de rodapé desse salmo, para ajudar a gente a meditar, diz assim: Felizes os mansos, porque eles possuirão a terra. Mateus 5, versículo 5. Ao longo do salmo, cujos versículos começam no original por cada uma das letras do alfabeto, um ancião, versículo 25, propõe uma série de sentenças que compara a sorte do justo e do ímpio, mostrando aos que se revoltam com o êxito do mal que tal prosperidade dura pouco. A experiência e a palavra de Deus revelam ao sábio o feliz destino que o Senhor reserva aos seus amigos, chamados a gozar das promessas feitas ao povo de Israel, que é habitada
habitar em paz na terra prometida. Versículo 3 e 11. A solução do salmista não é ainda a que encontramos nos Salmos 48 e 72, mas é, sobretudo, de ordem prática, insistindo na fé e na confiança. A perspectiva infinita e eterna será trazida pelo Cristo com a proclamação das bem-aventuranças e de um reino que supera o deste mundo, preparado para os justos e humildes e os que têm fome e sede de justiça. No início desse salmo, a gente pode pensar. Tem várias parábolas que Jesus ele mesmo disse, até mesmo sobre a questão da maldade, dos que são maus. Por exemplo, sobre a passagem do joio e do trigo, né? A parábola do joio e do trigo, em que um, um, um dono, né, de grandes terras mandou plantou trigo, depois veio o inimigo e plantou joio no meio do trigo. Aí quando começou a crescer, os funcionários falaram ao patrão, a gente pode arrancar o joio? Aí o patrão falou, não, não, deixa eles crescerem, porque se por acaso se a gente arrancar o joio, corre risco de arrancar o trigo também. Deixa quando chegar o tempo, e aí quando crescer, a gente corta no tempo certo. A gente vai, corta tudo, o trigo a gente junta e reúne e guarda no celeiro, e o joio a gente lança no fogo. Quem é mau vai ser como palha, vai secar, murchará e será lançado ao fogo. Quem é bom, justo, é como o trigo, será guardado no celeiro, será acolhido na casa de Deus, na casa do Senhor, na casa eterna, no paraíso. Isso ajuda a gente a lembrar lá do primeiro salmo, que Deus coloca nossas mãos dois caminhos, o caminho bom e o caminho ruim. Mas ele recomenda a gente seguir o caminho bom, o caminho certo da retidão. Mas a gente tem muito esse problema, esse risco de acabar agindo com maldade. Isso tá por causa do nosso pecado original. E se a gente ficar parado sem lutar contra o pecado, tem o grande risco da gente crescer como joio. E no final da nossa vida, a gente se perder e se perdendo, depois, no dia do julgamento, a gente ser lançado ao fogo como joio. Então, de novo eu exorto a cada um de vocês, Deus nos exorta. Cuidemos da nossa salvação. Não basta a gente rezar só pelos outros e continuar com a nossa mesma vida errada, continuar com os mesmos gostos. Se a gente ficar dessa forma, a gente vai ser morno. E sendo morno, infelizmente, a gente corre grande risco de ser vomitado, porque está escrito em Apocalipse: quente ou frio, o morno eu vomito. Então, infelizmente, essa é a realidade. Deus não queria ter criado o inferno. Na verdade, nem ele criou. Foi a ausência do amor e a negação do amor dele que acabou fazendo com que o inferno existisse. Não por criação, mas por ausência. Para a nossa fé cristã católica, o mal é a ausência do bem. Assim como a escuridão é a ausência da luz. Entendeu? E aí, nesse sentido, na palavra aqui, diz para a gente tomar cuidado, para a gente não querer, desejar se irritar contra os maus, nem invejar os desonestos. Se a gente vê que tem alguém aí que está agindo com corrupção, está crescendo de uma forma ilegal, errada, desonesta, não vão procurar invejar o dinheiro dele, não. Sabe por quê? Ele está marcado para ele que ele vai ser perdido. Ele vai cair na perdição eterna. Ele vai sofrer.
muito, vai ser lançado no fogo. E infelizmente, o dinheiro não traz felicidade. Não traz felicidade verdadeira. No fundo, o coração vai estar vazio. Então, não busca invejar as riquezas dos outros, não. Mas procura conquistar a tua riqueza honestamente. Deixa que Deus conduza teus passos, porque Ele não vai deixar faltar alimento para você. Às vezes é melhor a gente ser pobre em tanto em dinheiro quanto espiritualmente do que a gente ser rico. Porque, como o próprio Jesus disse, né? Quando apareceu aquele jovem rico para ele, falando, pedindo para o mestre, o que eu preciso de fazer para ganhar a vida eterna, para ganhar o reino dos céus, entrar no reino? E aí Jesus foi e falou dos mandamentos, você falou, isso daí eu sigo desde a minha juventude. Aí Jesus falou, então agora, te falta agora é vender todos os seus bens, dar aos pobres e me seguir. E aí ele foi embora, triste porque ele era muito rico. E aí os apóstolos falaram assim, aí Jesus ele falou, né? Como é difícil os ricos entrarem no reino dos céus. É mais fácil entrar um camelo pelo buraco de uma agulha do que o rico no reino dos céus. Qual que é o sentido disso? É por causa do apego. É como se a gente participasse meio que aquela brincadeira. De vez em quando a gente encontra na internet, em especial até mesmo em alguns programas japoneses, né, daquelas gincanas bem aleatórias, bem diferentes, a gente encontra com uma brincadeira algumas assim. A pessoa ela tem que juntar, pegar tudo aquilo que tem naquela sala, colocar às vezes dentro da roupa, da camisa, por aí vai, e depois tentar passar por um buraco bem estreitinho. E aí, se ele conseguir passar, aquilo que está dentro da blusa é dele. Mas se não conseguir passar, acabou, perdeu. E aí, nesse sentido, é a mesma coisa a gente fazendo analogia com o caminho estreito que leva para o céu. A gente, quando a gente é muito apegado às coisas, a gente não consegue passar pela porta estreita do céu. A gente fica preso, atolado. E infelizmente, isso nos afasta de Deus. E aí a gente retoma lá as bem-aventuranças, né? Em que nosso Senhor, ele vai falando, né, pra gente que por mais que a palavra seja um pouquinho diferente, mas ainda é o mesmo sentido, bem-aventurados ou felizes aqui, no versículo 3 lá em Mateus 5 versículo 3 diz assim: felizes os pobres em espírito, porque a eles pertence o reino dos céus. Aí entra já de cara. A pobreza faz com que a pessoa tenha o reino dos céus. Essa pobreza é espiritual. E também, de certa forma, a pobreza financeira, de certa forma, com relação à questão dos sofrimentos. Lembra da passagem, né, que tanto o Robert quanto eu, em outras lives, a gente já comentou do Lázaro, que era um pobre mendigo, e de um rico, que nem o nome é citado. E aí o rico vai para o céu, morre, e aí ele vê o Lázaro lá no céu, e o rico está cá embaixo. E ele grita a Abraão, não sei se não lembro se era Abraão ou se era Elias, e ele grita, por favor, pede para que o Lázaro desça aqui e venha me dar água, porque eu tô com muita sede. Aí foi e falou, eu não posso, ninguém pode sair daqui para ir e nem daí para cá, porque o abismo entre nós é muito grande. Lázaro, ele veio para cá, mesmo sofrendo tanto na terra, né? Ele veio para cá e conquistou o céu. Você teve todas as suas riquezas, todas as teus bens aí na terra, e agora, por causa da tua ação, você tá aí. Então, a gente voltando, a gente não pode ser apegado, a gente tem que ser pobre de coração. Não sejamos soberbos, não sejamos desonestos nem maus. Confia no Senhor e faz o bem, e viverás tranquilo em tua terra. Coloca no Senhor tua alegria,
e mais do que desejas te dará. Ou seja, sejamos pobres de coração, sejamos mansos, sejamos, assim como diz na palavra, felizes, né? Sejamos mansos e humildes para que a gente possa herdar a terra da promessa. Porque a mansidão faz isso. Felizes os famintos, né? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 6. Os famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. E vai se dando sequência. A palavra de Deus é fiel. Ela diz daquilo que Deus é. E Deus é fiel. Então, se ele prometeu que se você fazer o bem, confiar nele de todo o coração, ele vai te dar mais do que você deseja. Coloca no Senhor a tua alegria. Se ele disse, ele vai cumprir. Se ele disse, ele vai cumprir. Nunca se esqueça que Deus tem poder de fazer milagres. E aí, dando sequência, brilhará como luz a tua inocência, o sol ao meio-dia, e o sol ao meio-dia o teu direito. Ou seja, o bem que você faz, pode ter certeza, pode ser que você tenha até morrido, mas vai ser uma luz, vai brilhar como uma estrela lá no céu. Pode ser que depois da tua morte você seja reconhecido como santo, ou até mesmo, pode ser que ninguém veja a glória aqui, mas você vai receber a glória da recompensa no céu, que vale muito mais do que qualquer bem aqui nessa terra. Vale mais do que qualquer coisa aqui nessa terra. Serão exterminados os perversos, versículo 9. Mas quem espera no Senhor possui a terra. Ainda pouco vai-se o pecador, buscará onde estavas e não encontrarás. Mas possuirão a terra os que são mansos, exultarão na terra em grande paz. Lá no versículo 12 vai comentar para a gente, vai falar sobre a ação do ímpio. Se ele arma selado contra o justo, range os dentes contra ele, mas Deus vai zombar dele, porque ele sabe, Deus sabe do fim do ímpio. Ele sabe que essa aparência de riqueza, essa aparência de felicidade, essa aparência de vitória vai acabar, porque ele vai ser derrotado. O mal vai perder sempre, sempre vai perder. Agora, a batalha nossa hoje em dia não é do bem contra o mal, é de nós contra nós mesmos, contra o mundo e contra o mal, contra Satanás. No sentido de que de decidir sobre para qual lado nós vamos ficar. Se vamos ficar ao lado de Deus ou vamos ficar longe de Deus, junto do mal. Entendeu? Jesus já venceu o mal, já derrotou a morte, já adquiriu a passagem para o céu, a vida eterna. Mas agora está nas nossas mãos a gente vencer em nossas almas o nosso pecado original, as consequências do pecado original, e a nossa tentação de pecar nos converter, nos santificar, para a gente conseguir entrar no céu. Então, a luta agora é nossa, não é de Deus. A luta é nossa. Mas a gente vai vencer com a nossa força? Não mesmo. A gente vai vencer só com o poder de Deus. Por isso, de novo, temos que confiar em Deus, temos que confiar em Deus. Tem mais valor o pouco que é do justo que as imensas riquezas dos perversos. Tem até aquela frase, né, aquele ditado popular: o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é pouco ou é nada. Então, o pouco que a gente tem, consagra a Deus e louve a Deus, porque às vezes pode ser que Deus permita que a gente passe por um tempo com um pouquinho para nos educar, entendeu?
Pode ser que você já está pedindo sei lá quanto tempo para Deus, um trabalho que dá muito dinheiro, mas Deus ainda não está dando ele para você. Por quê? Talvez ele está na vontade dele é te educar, te ensinar a viver com pouco, a ser fiel com o pouquinho que você tem, porque sendo fiel no pouco, ele vai te confiar muito mais. E para você ser manso e não ser apegado, ser pobre de coração, para você entrar nos céus. A gente pode ver relatos sobre a história de santos. A maioria dos santos são leigos, não são reis, nem rainhas, nem princesas. Poucos foram. Mas mesmo assim, a esses foi muito difícil conseguir vencer sem ter apego, vencendo o apego à sua riqueza, sendo pobre de coração, não necessariamente pobre de bens. Como disse o Frei Gilson em um momento, em uma pregação dele, a riqueza também é um tipo de dom de Deus. Dom que ele concede a poucos. A riqueza de acordo com Deus. Se a pessoa começa a estar seguindo a Deus, e Deus confia riqueza. Mas a riqueza alcançada pelo mal, infelizmente, ela leva à perdição por causa do apego ao mal. E aí, continuando, né? A gente pode avançar lá para o versículo 22. Os que Deus abençoa herdam a terra. Aqueles que maldiz são derrotados, desterrados. Pois é Deus quem conduz os passos do homem, os caminhos daquele aqueles que lhe agradam. Nunca tombam no chão quando, quando tropeçam. Ampara-os o Senhor com sua mão. Eu era moço, agora sou velho. Nunca vi um justo abandonado, nem esmolando o pão seus descendentes. Sempre pode emprestar e compadecer-se, e bendita será sua linhagem. Eu me lembrei agora de uma frase que de São Francisco de Assis, que diz assim: ninguém é tão rico que não tem, ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer, nem tão rico que não tenha nada a aprender. Deus ele cuida da gente. E se ele coloca nas nossas mãos bens, mesmo que sejam poucos, só o necessário para a nossa sobrevivência, creiamos que aquele pouco que ele nos dá, ele também nos dá condição de partilhar com os nossos irmãos necessitados. Tem uma coisa que eu percebo muito, né? E eu ouço tanto isso de tantas pessoas aqui na minha comunidade, pessoas que trabalham, né, até mesmo na Sociedade São Vicente de Paula, em outros movimentos de caridade, assim, é que eles sempre falam a mesma coisa, é meio que unânime. Sabe quem que doa mais para as pessoas necessitadas? Não são os ricos, mas são justamente aqueles que são pobres. Aquele que quase não tem nada, ele também doa. Sabe por quê? Porque ele sentindo na pele o sofrimento de ter pouco, de passar necessidade, ele consegue ter compaixão do outro nesse sentido. Pode ser que às vezes falta pra gente a compaixão. Isso eu não tô falando pra dizendo que eu sou melhor do que ninguém, não. Eu sou horrível. Talvez eu seja o pior dos piores nesse sentido. Mas Deus sabe que o desejo da nossa alma é buscar a Ele. Então, toda palavra que Deus coloca nos nossos corações aqui hoje é para nos ensinar. Então, lembrando, uma parafraseamento, né, até mesmo dessa frase de São Francisco, que outras pessoas disseram, ninguém é tão pobre de conhecimento que não tenha o que ensinar, nem tão rico de conhecimento que não tenha o que aprender. A nossa vida é um eterno aprendizado. Eu não estou falando que eu sou rico de entendimento, eu sou pobre, fraco. Tudo que Deus opera em mim é misericórdia, por misericórdia. E nesse sentido, a gente precisa confiar em Deus. A gente precisa também ser amoroso como Deus é amoroso conosco.
dar aquilo que a gente tem de sobra e até mesmo aquilo que a gente tem, partilhar, seja conhecimento e seja até mesmo bens, alimento, roupa. Lembrando que nesse tempo de quaresma a gente é ensinado, chamado a viver as obras de misericórdia, e uma delas é vestir os nus, a outra é dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede. E nesse sentido entra a nossa ação de caridade, de amor, é, como é que fala? A obra de misericórdia corporal, ou seja, de ação prática, de doar parte daquilo que a gente tem para os nossos irmãos e irmãs. O teu dízimo, eu não sei como é que funciona, se você é evangélico na tua igreja, mas na nossa igreja católica, parte do dízimo é usado para ajudar os necessitados. Temos as obras, né, tipo Caritas, tem as obras até mesmo dentro da própria paróquia, ajuda a pagar a conta de quem está com muita dificuldade de conseguir pagar, ajuda a comprar alimento para quem está passando fome, necessidade. Então, nesse sentido, o nosso dízimo também ajuda nesse sentido. Não só ajudando na renovação da igreja, nos materiais para evangelização e tal, mas também para dar de comer a quem tem fome. Então, o teu dízimo também ajuda nesse sentido. Por mais que seja devolução a Deus, ele também serve para ajudar o irmão como obra de caridade. E aí, continuando, o justo, lá no versículo 30, tem nos lábios o que é sábio, palavras de justiça em sua boca. Traz a lei do Senhor, do seu Deus, no coração. Jamais vacilará no seu caminho. Porém, o pecador espreita o justo, meios de eliminá-lo ele cogita. Mas Deus não abandona em suas mãos, nem deixa que o condenem quando o julgam. Confia no Senhor, segue-lhe a estrada, e ele te exaltará, dando-te a terra, e então verás os ímpios desterrados. E nesse sentido, a gente é convidado de novo a confiar em Deus. Meditemos a palavra de Deus dia e noite. Guardemos a palavra de Deus no nosso coração. Toda vez que a gente lê a passagem bíblica, no dia a dia, se a gente puder, tenta relembrar daquilo que você leu, para tentar meditar mesmo. Pede para o Espírito Santo agir no teu coração para te ajudar a lembrar da palavra de Deus, daquilo que foi lido. Assim a gente também vai meditar a lei do Senhor Deus. E assim a gente vai tendo esse diálogo com Deus dia e noite. E assim a gente vai ser agradável a Deus. E se a gente colocar em prática na nossa vida, a gente vai ser justo. E a gente sempre vai ter palavras sábias nos nossos lábios. Por quê? Porque a gente medita a palavra de Deus. A gente tenta, luta para ser justo, como Deus é justo, santo como Deus é santo. Porque a gente busca viver aquilo que Deus nos ensina a viver, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E para encerrar, lá no versículo 39, vem do Senhor a salvação dos justos, nos dias da aflição, ele é o seu refúgio. Liberta-os e protege-os contra os ímpios. Guarda os que junto a ele se abrigam. Ou seja, se a gente confia em Deus, ele vai guardar a gente. Se a gente coloca na sua vida nossa esperança e nossa confiança em Deus, ele vai cuidar de nós. Convido você a fechar teus olhos. Neste momento, faça a tua oração. Fala para Deus aquilo que você sentiu e entendeu na meditação dessa palavra de hoje. O que fica no meu coração é isso. Sejamos justos. Sejamos honestos. Sejamos como Deus é. Senhor Jesus, nós estamos aqui em tua presença, não como merecedores da tua graça, porque por conta dos nossos pecados, e o Senhor é onisciente, o Senhor pode vasculhar a nossa alma e encontrar alguma falta que a gente desconhece. Mas nós queremos, nos colocamos na tua presença e te pedimos por tua misericórdia, Senhor. Ajudai-nos a sermos justos. Ajudai-nos a não buscar ter inveja dos maus, buscar sentir inveja dos maldosos, dos ímpios,
mas que busquemos confiar em Ti, meu Deus. Busquemos confiar em Ti sempre, todos os dias da nossa vida, Senhor. Senhor Jesus, queremos Te pedir, ensina-nos os Teus caminhos, ajudai-nos a ser justos como o Senhor é justo, santo como o Senhor é santo. Senhor nosso Deus, conduza os nossos passos, conduza os nossos corações, Senhor. Age em nossas almas segundo a Tua santa vontade, segundo o Seu santo querer, meu Deus. Senhor, seja nossa proteção, proteja nossas almas em todos os momentos em que os maus venham nos tentar, nos atacar, nos perseguir. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti, até mesmo quando os maus parecem estar ganhando, estar vencendo. Eu te peço, meu bom Jesus, age em nossas almas, em nossas vidas, de acordo com a Tua santa vontade, Senhor Deus. Nós confiamos em Ti, Jesus. Nós confiamos no Teu imenso amor, Senhor. Senhor Jesus, por favor, ajuda-nos a ser como o Senhor é, santo, justo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sábios com a Tua sabedoria, sendo justos em Ti, Senhor. Ajuda-nos a trazer em nossos corações sempre a Tua lei. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti sempre, sempre mais. Ajuda-nos a Te seguir, Senhor. Queremos ser mansos para possuir a terra. Queremos ser pobres de coração para possuir, herdar o céu, o reino de Deus, Senhor. Por isso, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Com a Tua misericórdia, com o Teu imenso amor, age em nossas vidas, em nossas almas, com o Teu querer, com o Teu poder, com a Tua amizade, com a Tua bondade, Senhor. Age em nossas almas, com o Teu desejo, Senhor. Faça em nossas vidas a Tua vontade e não a nossa. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Antes de encerrar, ficou no meu coração uma coisinha para partilhar com vocês, uma última coisinha. É uma das formas da gente guardar a palavra de Deus, para que o Espírito Santo, no tempo da vontade dele, ele nos lembre, é justamente isso que a gente está fazendo com as lives oracionais. Ler a palavra mesmo, rezar com ela. E aí, lá na frente, algum dia, Deus vai te lembrar disso, dessa passagem, vai te lembrar de algum versículo, e aí aquilo vai se encaixar perfeitamente com aquele momento da tua vida, ou com o momento da vida do teu irmão, na onde você vai partilhar aquela passagem. Deus vai te mostrar. Mas é necessário a gente preencher a nossa alma com a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele não vai ensinar coisas novas para a gente. Vai nos recordar tudo aquilo que nosso Senhor nos ensinou através de sua palavra. Entendeu? O Espírito Santo não traz coisas novas, no sentido de ensinamentos novos. Mas ele renova tudo com a graça e a palavra que Deus já deixou no mundo. Ele já deixou em nossos corações, entendeu? Agora, a forma como isso vai aplicar na nossa vida que se torna novo. Amém? Então é isso. Se você gostou, compartilha, curta, se inscreva no nosso canal, siga a gente nas nossas redes sociais, tá bom? Fiquem atentos, amanhã no mesmo horário, 9h30, a gente tem outra live oracional, tá bom? Fique atento às nossas redes sociais, né? Se você está ouvindo em outro dia, né? Curta, compartilhe. Amanhã também é quinta-feira. Toda quinta-feira tem episódio novo do podcast Jovem Cristão. Durante esse tempo da quaresma, a gente está refletindo as dores de Nossa Senhora. Tá bem bacana. Que Deus abençoe muito vocês, então. E peçamos, então, a bênção de Deus sobre cada um de nós, nossas famílias, nossos amigos. E, nesse momento também, entreguemos aquelas intenções que a gente lembrou de rezar, mas a gente não colocou no coração de Deus agora. Coloca elas nas mãos de Jesus.
Senhor Jesus, eu coloco o meu coração, as pessoas que me pediram oração, as pessoas pelas quais eu sou obrigado a rezar. Coloco o Papa Francisco, as intenções dele para esse mês, as intenções, né, dos nossos irmãos e irmãs que estão rezando conosco, pelo podcast Jovem Cristão, por cada ouvinte nosso, por cada membro da equipe podcast Jovem Cristão, por cada missão evangelizadora, missionária, de oração no mundo todo que está acontecendo agora, em união com todas as missas e celebrações que estão sendo realizadas nesse dia. Nós entregamos tudo em tuas mãos, Senhor Jesus. Todos os nossos pedidos e necessidades, acreditando que o Senhor acolhe tudo com teu imenso amor e carinho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E desça sobre cada um de nós, nossas famílias, todos aqueles pelos quais a gente reza, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém. Então é isso, gente. Até mais. Tchau, com Deus.